Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos, eu sou advogado. Nesse vídeo nós vamos tratar das principais dúvidas relacionadas à revisão dos benefícios por incapacidade, o chamado pente fino dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nós condensamos as diversas perguntas que nós recebemos aqui no canal do YouTube e também no nosso site saberalei.com.br e nós reunimos as 8 principais dúvidas que são encaminhadas para nós, para que nós possamos esclarecer para um número maior de pessoas que estão com dúvidas ainda em relação a essa revisão do pente fino implementada pelo governo. Inicialmente vão ser convocados aqueles segurados que recebem o benefício de auxílio-doença há muito tempo, há mais de 2 anos. Então, quem tem o benefício de auxílio-doença há mais de 2 anos, esses segurados vão ser convocados em primeiro lugar. E dentre esses segurados, aqueles mais jovens, ou seja, aqueles que têm uma idade abaixo de 39 anos, terão prioridade na convocação pelo INSS para que seja realizada uma nova perícia para manutenção ou cessação desse benefício. Na sequência, serão convocados os segurados que têm acima de 40 anos, priorizando também aqueles segurados que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez e estão próximos a completar a idade de 60 anos. Então, inicialmente, os mais jovens e aqueles que recebem o benefício de auxílio-doença por mais tempo, por mais de 2 anos, e na sequência, aqueles aposentados por invalidez que estão próximos aí de obter a idade de 60 anos, justamente para evitar que essa idade de 60 anos faça com que esse segurado tenha garantido o seu benefício de aposentadoria por invalidez sem ter que ser submetido a uma perícia de constatação de capacidade. Quem recebe o benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez vai receber na sua residência uma cartinha, uma convocação do INSS para que esse segurado entre em contato com a agência do INSS através do telefone da Previdência Social, que é o número 135, e faça o agendamento de uma perícia. Essa perícia, na hora que esse segurado entrar em contato com a Previdência, vai ser agendada pelo analista, onde ele vai informar a hora, a data e o local dessa perícia. E na data designada, esse segurado tem que comparecer munido dos seus documentos clínicos, principalmente um laudo médico atualizado. Na maioria dos casos, após o comunicado encaminhado pelo INSS e a comprovação de que esse segurado recebeu esse comunicado, aonde ele deve entrar em contato com o INSS para agendar uma perícia, ele terá o prazo de 5 dias para agendar essa perícia. Na hipótese desse segurado que recebeu esse comunicado e não entrou em contato para agendar uma perícia, ele terá o seu benefício suspenso até que ele entre em contato com a Previdência através do número 135 e faça o agendamento da sua perícia. Quanto aos documentos que são necessários levar na data da perícia e qual a orientação que deve ser passada para esses segurados que se encontram nessa situação de comparecer numa perícia para verificar se ele vai continuar ou não recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eu quero convidar você a visualizar os vídeos que nós temos aqui no canal e se inscrever nesse canal, que nós já tratamos por diversas vezes dos benefícios por incapacidade, quais são os requisitos, a lei que é aplicada, as recentes decisões judiciais a respeito desse tema. Então, com certeza você vai encontrar bastante conteúdo, principalmente relacionado à documentação necessária na hora de apresentar numa perícia, seja ela administrativa no INSS, seja ela judicial. Mas a recomendação geral que nós sempre passamos é que na data da perícia agendada, o segurado ele esteja munido principalmente de um laudo médico atualizado. Tá? É importante ele também, se tiver um prontuário completo com histórico ali do tratamento clínico que ele já vem passando, é importante levar, mas o principal documento que ele deve apresentar para o perito do INSS, o médico perito do INSS, é um laudo atual e de preferência que seja um laudo bem detalhado, especificando qual é a incapacidade que esse segurado tem, que esse trabalhador possui, e se essa incapacidade deixa ele de forma permanente ou temporária
incapacitado para o seu trabalho. Então, o principal documento é o laudo atualizado, um laudo médico, e os demais documentos pessoais de praxe, como o RG, CPF e carteira de trabalho. Quem já possui a idade de 60 anos completos está fora dessa perícia relacionada ao benefício de aposentadoria por invalidez. É bastante importante a gente frisar que essa isenção, digamos assim, do comparecimento à agência do INSS para passar por essa perícia do pente fino, como está sendo nomeado, somente isenta do comparecimento quem recebe aposentadoria por invalidez. O segurado que recebe o benefício de auxílio-doença, independente da sua idade, seja 50, 60 ou 70 anos, não importa a idade para quem recebe auxílio-doença, pode sim ser convocado a realizar essa perícia do pente fino. Em relação aos benefícios de prestações continuadas, mais conhecido como LOAS, que é da Lei Orgânica de Assistência Social, existem duas espécies. O LOAS idoso, que é para quem tem 65 anos de idade e não tem renda para prover o seu sustento, ele tem direito de fazer o requerimento desse benefício assistencial na agência do INSS, e o LOAS deficiente, que é concedido para quem tem alguma deficiência, alguma patologia ou alguma doença que seja constatada por perícia médica do INSS, onde esse benefício é pago. Então, a dúvida é em relação a esse LOAS deficiente. Essa pessoa que recebe o benefício por incapacidade assistencial, que é o LOAS deficiente, se essa pessoa também vai ser convocada para esse chamado pente fino para fazer uma perícia de constatação no INSS, constatação de incapacidade que deu origem à concessão desse benefício assistencial. No momento, pelo menos na medida provisória 767 de 2017, os beneficiários desses benefícios assistenciais, o LOAS idoso e o LOAS deficiente, não estão inclusos, portanto eles não serão convocados, ao menos por conta dessa medida provisória, para realizar essa perícia do chamado pente fino. Agora, isso não impede do próprio INSS, isso está previsto na legislação, convocar essas pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o LOAS deficiente, para que elas sejam submetidas a uma nova perícia para constatar se aquela patologia, aquela doença, aquele problema clínico que deu origem à concessão desse benefício permanece para que esse benefício continue sendo pago. Então, o fato do LOAS não estar incluso nessa medida provisória não impede o INSS de convocar também essas pessoas para realizar essa perícia. Mas na medida provisória não consta nada relacionado ao benefício de prestação continuada, logo, pelo menos no momento, não há o que temer em relação a essas pessoas que recebem o benefício LOAS deficiente. Essas pessoas não têm o que temer em relação à medida provisória. O critério utilizado para aquelas pessoas que recebem o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez por intermédio de uma ação judicial, o critério de convocação será bem parecido com o que nós esclarecemos aqui na primeira dúvida. Inicialmente, quem teve essa decisão judicial há mais tempo e está recebendo seja o auxílio-doença, seja uma aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos, e aquelas pessoas que têm a idade mais reduzida, são os mais jovens, serão inicialmente convocados. Então, respondendo a essa dúvida, sim, quem teve o benefício concedido por uma ordem judicial, seja ela definitiva através de uma sentença transitada em julgado, seja através de uma liminar onde o juiz concedeu uma tutela de urgência ou uma liminar propriamente dita para determinar o pagamento ou o restabelecimento do benefício, esses segurados também poderão ser convocados por intermédio da perícia do pente fino prevista na medida provisória. Em relação àquelas pessoas que já recebem um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e elas já foram convocadas, estão com a data da perícia agendada no INSS. O que pode acontecer nessa perícia? Bom, nós já esclarecemos os documentos que têm que ser apresentados para o médico perito do INSS, principalmente um laudo atualizado e detalhado com os problemas clínicos que essa pessoa está cometida, e nessa perícia ela pode ser determinada 4 situações. Primeiro delas,
o benefício ser cessado, o perito do INSS, isso no caso de auxílio doença. Depois, num outro vídeo, a gente vai explicar o que acontece na hipótese de aposentadoria por invalidez, mas em relação ao segurado que recebe o auxílio doença, ele pode ter esse benefício cessado, cortado pelo INSS e determinar o retorno imediato ao trabalho. Ele pode ser encaminhado para a reabilitação profissional se o perito constatar que essa pessoa não conseguiu recuperar a sua saúde para voltar a exercer a sua atividade laboral. Então ele vai ser encaminhado para a reabilitação profissional, aonde ele vai realizar um curso que é determinado pelo INSS e depois vai receber um certificado onde ele estará apto a retornar ao seu trabalho, seja na mesma atividade, seja em uma outra atividade. Outra circunstância que pode acontecer é o perito do INSS converter esse auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Então, na perícia, principalmente aquelas pessoas que já recebem o benefício de auxílio doença há mais de 3 anos, há 5 anos, 6 anos, 8 anos, isso acontece até de certa forma comum. Então, ao analisar esse segurado, o perito do INSS ele pode constatar que aquela incapacidade que essa pessoa possui, ela não é temporária, porque ele já vem recebendo benefício há muitos anos, ele sim uma incapacidade definitiva e permanente. Então, sendo constatada essa incapacidade permanente e total, o perito do INSS ele pode encaminhar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Por fim, que é uma informação um pouco divulgada e poucas pessoas têm o conhecimento, o perito do INSS também pode transformar esse auxílio-doença em auxílio-acidente. O que é importante a gente observar também é que esse acidente ou doença ocupacional não necessariamente tem que ter relação com o trabalho. Não é porque a pessoa não abriu um CAT ou ela não sofreu um acidente de trabalho ou a caminho do trabalho que ela não tem direito ao benefício de auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente ele é concedido para pessoas que sofrem acidentes de qualquer natureza, ou seja, relacionados ou não com o seu trabalho. Então, o perito do INSS ele pode também, dependendo do caso concreto e de cada caso individualmente a ser analisado, constatar que a incapacidade dessa pessoa é parcial, houve uma redução da sua condição de trabalho, mas não deixou ela totalmente capacitada. Havendo essa redução parcial da sua condição de trabalho, ele pode transformar o auxílio-doença em auxílio-acidente. Então são essas 4 circunstâncias que podem ocorrer quando esse segurado vai ser submetido a essa perícia do pente fino. Ele pode ter o seu benefício de auxílio-doença cessado, ele pode ter esse auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, ele pode ser encaminhado para reabilitação profissional ou pode ter o auxílio-doença convertido em auxílio-acidente. Agora, em relação aos segurados que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez, apenas 2 circunstâncias podem acontecer. Ou o benefício ser mantido e ele continuar recebendo esse benefício de aposentadoria por invalidez, ou ter esse benefício cessado. Quando acontece a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez, existem 2 circunstâncias que é para o segurado que já recebe há mais de 5 anos ou há menos de 5 anos. Isso nós vamos tratar num outro vídeo e eu convido você a se inscrever no nosso canal, a inscrever o seu e-mail também no nosso site saberalei.com.br, que muito em breve nós vamos disponibilizar um vídeo esclarecendo especificamente a questão do benefício de aposentadoria por invalidez quando ele é cessado pelo perito do INSS. Para aqueles segurados que não foram convocados para a perícia do pente fino do INSS através dessa recente medida provisória e não sabem como devem proceder, então o primeiro passo, se você recebeu a cartinha ou se ainda vai receber, quando receber o comunicado do INSS, você deve imediatamente entrar em contato através do número 135 e agendar a sua perícia, porque se você não agendar a sua perícia, fatalmente o seu benefício será suspenso. Então, recebeu o comunicado, imediatamente entre em contato, agenda uma perícia e já providencie com a maior brevidade possível um laudo médico detalhado e atualizado da sua situação clínica. Essa é a primeira providência. Para quem recebe o auxílio-doença, o que eu recomendo é que, independente de ser convocado, de receber ou não essa convocação da perícia, independentemente também da quantidade de tempo que você já recebe auxílio-doença, eu recomendo que você ingresse imediatamente com uma ação judicial para transformar ou converter o seu auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez. Essa ação judicial, essa medida não traz nenhum prejuízo para você, inclusive nós já tratamos num vídeo específico sobre esse tema, onde você pode ingressar com a ação judicial recebendo auxílio-doença e não ter nenhum prejuízo. Não é por conta de você ter ingressado com uma ação judicial para pleitear uma aposentadoria por invalidez ou transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, que o INSS vai cessar o seu atual auxílio-doença. Muito pelo contrário, quanto antes você tomar essa providência, melhor, porque você vai ter uma resposta mais rápida do Poder Judiciário e você convertendo o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, você não vai correr tanto risco quanto aquela pessoa que recebe o benefício de auxílio-doença há mais de 2 anos. Então, para quem recebe auxílio-doença, a nossa recomendação é que você procure imediatamente a Justiça para pleitear a conversão do seu auxílio em aposentadoria por invalidez. Em algumas oportunidades é possível converter o auxílio-doença em auxílio acidente também. Então essa é a nossa recomendação. Agora, para quem recebe aposentadoria por invalidez, não há nenhuma medida a ser adotada no momento. A não ser que essa pessoa seja convocada e ao passar na perícia do INSS tenha o seu benefício cessado, aí sim vai abrir a possibilidade dela ingressar com uma ação judicial para requerer o restabelecimento do seu benefício de aposentadoria por invalidez. Então, para quem recebe aposentadoria por invalidez, não tem nenhuma medida a ser tomada agora. Tem que aguardar a submissão dessa perícia e se essa perícia cessar o seu benefício de aposentadoria por invalidez, aí sim você deve imediatamente procurar um advogado para requerer o restabelecimento do seu benefício. Agora, para quem recebe auxílio-doença, você não precisa esperar ser convocado para ingressar com uma ação para transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.